A Lei Seca foi criada em 2008 com o objetivo de reduzir os acidentes no trânsito. Mas como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a recusa de muitos em fazer o teste do bafômetro tem tornado a fiscalização mais difícil. Uma proposta aprovada no Senado, em análise na Câmara, deixa a lei mais rígida e prevê a possibilidade de outras provas, como o uso de testemunhas. A reportagem é da TV Câmara. De acordo com a legislação atual, o condutor não pode dirigir com concentração de álcool superior a 6 decigramas por litro de sangue, aproximadamente o que equivale à ingestão de 2 copos de cerveja. Zerar esse percentual é o que propõe o projeto aprovado no Senado. Mas a medida vai diminuir o número de acidentes? Especialistas ouvidos pelo Câmara hoje acreditam que sim. A maioria das pessoas, com a dose muito baixa, em condições naturais, pode não ter nenhuma influência. Mas é um risco cujo o dano é tão alto que não é possível correr. Então, mesmo que um copinho de licor possa não fazer mal, se um dia for fazer, pode trazer uma morte que é irreparável. Álcool zero, com certeza, e de colocar a lei mais rígida com esses outros artifícios que estão sendo propostos e também outro artifício que é o que a Organização Mundial de Saúde mais preconiza como eficaz, que é a restrição do acesso ao álcool. Não existe, não é concebível ter álcool à venda em posto de gasolina. É fato que aquelas pessoas que normalmente bebem, conduzem veículo automotor, quando no momento em que ele tem a certeza que a lei vai ser mais rígida e que vai ser aplicada de forma efetiva, ele com certeza vai pensar 2 vezes antes de beber e dirigir. Beber e dirigir não é nenhuma combinação, é um absurdo, né? Qualquer pessoa que beba qualquer tipo de bebida alcoólica em qualquer quantidade, ela pode sim provocar risco à segurança do trânsito, pode provocar risco a ela mesma e aos demais usuários da via. Mas nem todos os motoristas estão de acordo com a mudança. Tolerância zero vai ser muito, como se diz, rigorosa essa lei. Aí vai estar criando como se diz, o povo não vai respeitar muito a lei. Tolerância zero é o mais certo e que tinha que ser aplicado tão logo possível. Bebe para 3%, só vai aumentando, então acho que tem que ser zero. Tolerância zero é zero mesmo. Se a fiscalização fosse mais efetiva, talvez a tolerância pudesse ser uma revista, mas sem que a fiscalização seja feita da maneira como se deve, infelizmente não tem reduzido o número de acidentes. Zero totalmente seria o ideal. Mas como nós estamos numa situação em que as coisas todas são toleráveis, zero também é um pouco forte demais, né? O ideal seria zero, mas uma tolerância mínima pode ser aceita. Para o deputado Hugo Leal, autor da Lei Seca, uma mudança importante que precisa ser feita é ampliar a lista de provas aceitas contra o motorista alcoolizado, já que o condutor pode se recusar a fazer o teste do bafômetro com base no princípio legal de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O texto que vem do Senado, ele vem já com uma ampliação das penas, das penalidades, no caso de homicídio, no caso de lesão corporal, para mim, na minha avaliação, até desproporcional em comparação ao Código Penal. O que nós aqui na Câmara vamos fazer, e esse é o diálogo que nós temos feito com o Governo Federal, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal, é tentar adequar o texto do que está no Senado com os textos que tem na Câmara e sugerir um texto novo que possa, na modificação do Código, ampliar as provas que possam ser feitas para colher, por exemplo, a questão da embriaguez ao volante, que não fique restrito somente ao etilômetro ou ao bafômetro, como é conhecido. Mas os especialistas lembram que nenhuma lei será eficaz sem educação e bom senso. Eu faço aqui um apelo aos jovens, né, que na maioria deles são as vítimas de acidente de trânsito por ingestão de bebida alcoólica, né, que basta dizer não. Diga não à imprudência, diga não a dirigir e beber, quando observar que tem alguém conduzindo o veículo de forma imprudente, negligente, agindo de imperícia, peça para sair do carro. Ou talvez convença essa pessoa a não conduzir o veículo. O projeto que endurece a Lei Seca ainda precisa ser analisado por 2 comissões e pelo plenário da Câmara. Combater o tráfico de órgãos humanos. O plenário do Senado
aprovou o projeto que altera a lei dos transplantes. Confira na reportagem da TV Senado. 1965. É desse ano que datam os primeiros relatos de transplantes no Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou. O país hoje é o maior sistema público de transplantes do mundo. Só em 2010 foram realizadas mais de 21 mil cirurgias desse tipo. Eu diria que o maior diferencial é a gratuidade integral do sistema. Quer dizer, não só a cirurgia, o tratamento durante o período hospitalar é oferecido, mas todo o acompanhamento pós-transplante no final da vida, até o final da vida da pessoa. Além disso, a lei brasileira que disciplina o transplante de órgãos é considerada uma das mais rígidas do mundo. Perto de completar 15 anos, a norma prevê a doação para fins terapêuticos ou para cônjuge e parentes até o 4º grau. Mas um ponto da lei tem gerado polêmica, o que permite a doação de órgãos a terceiros entre pessoas vivas. Apesar de exigir autorização judicial nesses casos, especialistas suspeitam que a norma tenha provocado um boom no mercado negro de compra e venda de rins. Com 6 anos de vigência da lei, o país registrou um dos casos mais emblemáticos sobre o tema. A Polícia Federal descobriu que brasileiros da periferia do Recife eram levados a Durban, na África do Sul, para remover um dos rins. Em troca, eles recebiam $10 mil. 11 pessoas foram presas, inclusive 2 israelenses. Para evitar novos casos como esse e endurecer ainda mais as regras de doação entre pessoas sem qualquer parentesco, o Senado aprovou um projeto do então deputado Aloysio Nunes. Eu apresentei o projeto de lei no sentido de prever uma intervenção mais, digamos, rigorosa do próprio Poder Judiciário na autorização dessas doações. Tudo aquilo que dificulte a doação inter-vivos não aparentados, nós somos favoráveis. Hoje, essa é uma atividade ainda residual, quer dizer, você tem pacientes sendo transplantados com autorização judicial, mas muito pequena quantidade, se a gente for ver nos últimos 10 anos, isso reduziu bastante. Pela proposta, o juiz pode nomear um perito e designar audiência para examinar os casos considerados suspeitos. Ainda segundo o projeto, além do juiz, o Ministério Público também precisa se manifestar em todos os casos de doação entre vivos sem qualquer parentesco. O Brasil conta ainda com núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que também tem como meta coibir a remoção de órgãos. Mas para o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, o Brasil enfrenta hoje outro desafio. Apesar de não haver no Brasil comércio de órgãos, há uma pressão para que o Brasil estabeleça acordos bilaterais, e isso nós vamos fazer, evidentemente, para poder atender a demanda de pacientes que não são brasileiros e que têm necessidade do transplante. Com as mudanças feitas no Senado, o projeto precisa passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados. No próximo bloco, direto de Pernambuco, um pouco da arte plástica literária de Badida. É o destaque de hoje da Janela Cultural. A gente volta em 1 minuto.